Só quem tem a perder nas medidas protetivas é o homem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago aqui uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Aqui, obviamente, o meu objetivo e o objetivo do canal é sempre promover um debate democrático, um debate sem paixões, sem emoções, não é? Trazer um debate mais técnico, pautado na legislação e na nossa atuação prática de décadas de atuação na Lei Maria da Penha. Então, aqui eu utilizo esse espaço para a gente trocar essas ideias. E vejo, ultimamente, algumas decisões, as alterações legislativas demasiadamente profundas na Lei Maria da Penha, e me pergunto, me indago, será que esse caminho é um caminho que está correto? Será que a alteração legislativa em inúmeros setores da Lei Maria da Penha é o caminho certo? Vejo que todas as alterações são realizadas em favor da suposta vítima. Ainda que se considere que a Lei Maria da Penha seja um instrumento de proteção às mulheres, e não poderia ser diferente, que a proteção deva ser feita às mulheres, não é esse ponto que eu estou tratando. Eu trato aqui um excesso de proteção, porque quando você excede a proteção, você automaticamente acaba diminuindo, arrefecendo, de outro lado, a proteção daquele que suporta as medidas protetivas. Aí você fala, olha, mas num país que mais mata as mulheres, que mais tem medidas protetivas, eu concordo. Todavia, nós temos que avaliar que, apesar do Brasil ser o país que mais tem medidas protetivas, nós não paramos para pensar em qual a qualidade dessas medidas protetivas. Como essas medidas protetivas estão sendo aplicadas em razão dos casos de violência doméstica. Nós sabemos que vigora na Lei Maria da Penha o princípio da precaução, segundo o qual, na dúvida, o Estado deve outorgar proteção à suposta vítima. Mas essa suposta vítima é sempre a mulher que se autodeclara vítima. Então o número de medidas protetivas, mais de 600 mil no ano passado, ele é fruto dessa facilidade em se obter medidas protetivas. Não há um estudo, me parece, que consiga identificar a qualidade dessas medidas protetivas. Nós estamos só baseando toda essa análise naquilo que foi solicitado, né? O número de solicitação é muito grande, mas no meio dessas solicitações nós temos que entender e admitir, isso é um ponto importante, que há excessos, há abusos, há instrumentalização da Lei Maria da Penha. Não estou aqui dizendo que todos os casos de medidas protetivas são fraudulentos, nada disso. Me parece que a Lei Maria da Penha é um instrumento necessário para o enfrentamento da violência doméstica. Porém, aqueles números menores de instrumentalização da Lei Maria da Penha, de abusos, de denúncias falsas, que dão lugar a medidas protetivas instrumentalizadas, por mais um ponto menor que sejam, né, em relação aos fatos reais, são casos expressivos, são muitos casos, né? Então isso deve ser analisado com grande cuidado e responsabilidade pelo Estado e pelas agências de segurança pública. É importante aqui, eu faço sempre uma comparação. Hoje, para uma pessoa conseguir um auxílio junto ao INSS, um benefício previdenciário, ele passa por um filtro muito grande. Então é exigido laudo, é exigido consulta, ele passa por perícia, há toda uma série de camadas para análise da concessão desses benefícios. Porém, na Lei Maria da Penha não existe essa análise. E a crítica é justamente esse ponto. Entendo que a concessão, o ato de conceder as protetivas, ele está muito relacionado à palavra da suposta vítima. Até entendo que a proteção ela deve vir com base na declaração verossímil da suposta vítima. Mas o que eu trago aqui, a minha crítica de sempre, que eu sempre desenvolvo nesse canal, é justamente a falta de critérios objetivos para a prorrogação das medidas protetivas. Então o homem muitas vezes, em alguns casos,
ele acaba recebendo falsa denúncia e com base nessa falsa denúncia são concedidas medidas protetivas instrumentais, medidas protetivas indevidas e ele fica sob essas medidas protetivas aí 2, 3, 4, 5 anos debaixo dessas medidas protetivas e, obviamente, essas medidas elas trazem para o homem uma série de problemas sociais, trabalhistas, pessoais, que ele acaba podendo perder o emprego, se ele é motorista de aplicativo, se ele pertence aos órgãos de segurança pública como a Polícia Civil, a Polícia Militar, a GCM, ele vai suportar um procedimento interno disciplinar. Olha o trabalho que ele vai ter, sem contar os recursos que ele vai precisar despender com advogado, enfim, com a adaptação da sua vida a partir daí, não é? Então, eu vejo com grande preocupação e nós temos que analisar, e não há um estudo ainda sério feito a respeito dos danos emocionais que muitos homens suportam ao receber medidas protetivas indevidas. Eu acho que nós temos que acender um debate sobre esse ponto, jogar luz sobre essas questões importantes, porque muitos homens acabam desenvolvendo quadro depressivo, até quadros suicidas, em razão de uma questão de uma medida protetiva que muitos defendem por aí, inclusive juízes e juízas, que as medidas protetivas são simples restrições que não trariam qualquer afetação à vida desse homem. Na verdade, eu sustento que quem defende esse tipo de ideia que obviamente defende porque a protetiva não é com ele, né? Então, obviamente que uma restrição imposta por um juiz taxa e estigmatiza aquele homem e o torna perante a sociedade, perante terceiros, até os filhos, como um agressor em potencial. Não é verdade? Então nós temos que ter o cuidado, a responsabilidade e que as medidas protetivas afetam sim de forma muito intensa a vida de um homem, principalmente de muitos homens inocentes que são vítimas também de medidas protetivas fraudulentas. Perfeito? Gostaria de ler aqui o comentário de todos vocês, a opinião, isso é muito importante para a evolução do nosso canal. Perfeito? E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembrem-se, respeite as mulheres.